Capítulo 821 Pilares ofensivos. Agora que Sun Yi sabia que tipo de suporte logístico e de combate sua coorte poderia desfrutar, graças a ele, ao Akane de Qin e ao fortemente blindado Rhino, ele tinha uma compreensão provisória de qual direção deveria seguir. Nas horas seguintes, ele estudou cuidadosamente centenas de dossiês, estreitando lentamente a lista de candidatos em potencial. Quando a noite estava chegando ao fim, ele estava mais ou menos pronto para fazer a seleção final. É claro que, idealmente, Sun Yi teria preferido encontrar os recrutas cara a cara e colocá-los em um desafio para conhecer melhor seus personagens, estilos e limites. Mas na situação atual, poder estudar seus arquivos pessoais já era bom o suficiente. Ele havia escolhido várias características importantes que a maioria, ou melhor ainda, cada um dos candidatos deveria possuir. Em primeiro lugar, Sun Yi decidiu favorecer a sustentabilidade e a presença duradoura no campo de batalha em detrimento do poder puro e do potencial de dano explosivo. Claro, muitos dos soldados de elite do governo possuíam incríveis habilidades de aspecto que poderiam produzir resultados verdadeiramente assustadores em um curto espaço de tempo. No entanto, esses despertos também queimaram a essência com uma velocidade assustadora. A campanha da Antártida prometia ser uma maratona. Ou melhor, uma maratona empilhada em cima de uma maratona, empilhada em cima de uma maratona, empilhada em cima de uma maratona. A longevidade era rei. Ele preferia lutar lado a lado com pessoas que pudessem manter seu estado de batalha por longos períodos de tempo, mesmo que seu desempenho de combate imediato não fosse tão impressionante. Em segundo lugar, ele deliberadamente prestou mais atenção aos lutadores que implementavam quantidades maiores do que o normal de sutileza, cálculo e astúcia em sua abordagem de combate. Essas pessoas não apenas eram melhores em conservar sua energia, mas também se adaptavam muito bem às suas próprias inclinações. Além disso, lutadores como esses deveriam fazer melhor uso da habilidade de Qin desperto de reconhecer as vulnerabilidades do inimigo. A terceira e última característica que ele procurou foi fortaleza mental. Nenhuma elite do governo foi desleixada em termos de determinação e resiliência, mas algumas se destacaram entre todas as outras. A maioria deles eram aqueles despertos, que passaram por derrotas esmagadoras, mas foram capazes de se levantar e se fortalecer por isso. Sun Yi tinha mais ou menos certeza de que havia suportado mais tormento e desesperança do que os outros capitães ascensos da primeira companhia irregular. Como tal, ele tinha uma ideia melhor de quão implacável e punitiva a longa campanha no quadrante sul poderia se tornar. Então, mesmo que isso significasse se contentar com alguém com menos poder ou talento, ele estava determinado a escolher a mais obstinada e tenaz das elites despertas. Ao final, 6 dossiês ficaram projetados na parede de seu quartinho. A Qin desperta tinha sido sua primeira escolha. Essa jovem era a pedra angular da coorte devido ao seu valioso aspecto, que lhe permitia revelar as fraquezas do inimigo e compartilhar a percepção visual entre ela e seus aliados. Além disso, ela era uma técnica certificada que poderia cuidar do transporte de pessoal blindado da coorte e realizar reparos em campo, se necessário. Sua segunda escolha era um homem carismático de 20 e tantos anos. A bela desperta tinha uma figura esguia, constituição atlética e cabelos loiros. Sua expressão no retrato anexado ao dossiê era descontraída e ligeiramente despreocupada. Belly era uma espadachim talentosa que se destacava no ataque e na agilidade. Seu aspecto tornava especialmente mortal. O jovem espadachim foi capaz de tornar seu corpo intangível e passar pela matéria sólida. Embora ele não pudesse manter esse estado por muito tempo, mesmo um segundo era suficiente para evitar um ataque inimigo se usado no momento certo. Sua segunda habilidade permitiu que ele infundisse sua arma com nitidez não natural e cortasse a maioria dos obstáculos. Embora ambas as habilidades devorassem a essência da alma com uma velocidade terrível, o Akane era incrivelmente proficiente em usá-las em rajadas curtas e precisas. Ele só precisava de uma fração de segundo para desviar de um ataque ou desferir um golpe mortal, então era necessário mantê-los por mais tempo. Como resultado, ele foi capaz de durar muito mais tempo no campo de batalha do que a descrição de seu aspecto sugere. Belly seria um dos 2 pilares da vanguarda corpo a corpo de Sun Yi. O segundo pilar era um homem chamado Dorn. Olhando para o retrato, Sun Yi não pôde deixar de fazer uma careta. Não, isso é simplesmente ridículo. Dorn, desperto, era um homem gigante.
Ele era facilmente mais alto que Fia e possuía uma musculatura robusta para arrancar. Apenas um olhar para ele faria a maioria das pessoas se sentirem pequenas e fracas. O único consolo que Sun-Yi poderia encontrar era que esta potência estaria lutando ao seu lado. A arma escolhida por Dorn era um martelo. E não um martelo de guerra tradicional, que, apesar de seu retrato usual na mídia popular, era na verdade uma arma relativamente leve e elegante. Não, o Akhenaten preferia lutar com algo que só poderia ser descrito como uma versão encantada de uma marreta. Este pesado instrumento de destruição de duas mãos foi capaz de esmagar carne, osso, pedra e aço com a mesma facilidade. Tudo isso teria feito alguém pensar que o homem era um lutador direto e obstinado, com uma propensão a resolver problemas por meio da força bruta, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Em vez disso, o homem possuía uma atitude séria e calma e olhos profundamente inteligentes. Seu aspecto pode ser descrito em 3 palavras: empurrar e puxar. Dorn desperto foi capaz de manipular a gravidade, ou pelo menos algo que se assemelhava à gravidade, para fortalecer seus golpes com peso esmagador e desequilibrar seus inimigos. Ao combinar esses 2 efeitos de maneira precisa e calculada, ele foi capaz de fazer uso de ambos para aumentar consideravelmente a potência de seus ataques. Não importa o quão forte e duradouro fosse o corpo de Dorn, ninguém seria capaz de balançar descontroladamente sua arma pesada por muito tempo. Foi por isso que ele preferiu conservar sua resistência e matar o inimigo com um golpe esmagador, deliberado, oportuno e tortuoso. Resumindo, apesar de seu tamanho ridículo, o Akhenaten era um homem segundo o coração de Sun-Yi. Juntos, Bail e Dorn seriam o núcleo da formação de batalha da coorte. No entanto, havia outra pessoa que Sun-Yi pretendia adicionar à vanguarda a corpo. Capítulo 822 Coorte das Sombras. O terceiro membro da vanguarda corpo a corpo era, talvez, a segunda pessoa mais importante da coorte, depois do próprio Sun-Yi, é claro. Ele havia sofrido muito com essa escolha, mas acabou se decidindo por um homem bonito e cavalheiresco chamado Quentin. O desperto Quentin preferia usar armadura completa e empunhar uma espada e um escudo. Ao contrário de Bail e Dorn, ele não serviria como uma potência ofensiva. Ele se tornaria o baluarte defensivo da vanguarda a corpo. O que não significava que ele não fosse um lutador mortal por direito próprio, é claro. O aspecto de Quentin centrava-se na restauração e corrosão. Na batalha, ele foi capaz de reparar continuamente seu escudo e sua armadura, independentemente do tipo de dano que recebessem. Havia limites para essa habilidade, claro. Mas contanto que suas memórias não fossem totalmente destruídas, elas eventualmente recuperariam sua forma original. Ele também foi capaz de aplicar uma propriedade corrosiva em suas armas. A corrosão não era muito potente, mas contanto que seus ataques acertassem, o inimigo estava fadado a sucumbir sob o peso da decadência acumulada. Esta foi uma habilidade lenta, mas insidiosa e impactante. No entanto, foi o primeiro que tornou Quentin desperto tão valioso. Isso porque ele não se limitou a restaurar apenas memórias. A restauração de Quentin era quase universal e podia consertar várias coisas, incluindo carne humana. Ele era um curador. Claro, no que diz respeito a esses raros especialistas, ele não era o mais poderoso. Sua habilidade era comparativamente lenta e limitada. Quentin não podia nem esperar competir com alguém como Nepison Elias em termos de velocidade e eficiência. E mesmo entre outros curandeiros cujos dossiês estavam disponíveis para Sun-Yi, seu poder restaurador não se destacava. Mas depois de pensar muito sobre isso, Sun-Yi ainda decidiu ir com Quentin. Ele não queria empregar um curador mais potente se isso significasse que o curador não seria capaz de se defender sozinho em uma luta furiosa. Mesmo que sua escolha final tenha sido um tanto medíocre em termos de cicatrização de feridas, o homem cavalheiresco era um combatente mais completo e versátil. Sun-Yi foi inspirado a fazer essa escolha por suas memórias de Shin, o curandeiro Firikeeper que eventualmente herdou a liderança sobre a coorte pessoal de Cassie. Apesar de sua falta de aspecto de combate, Shin sempre lutou na linha de frente e apoiou seus companheiros com sua lâmina, seu escudo e sua presença constante. Além disso, Quentin também era um médico de combate treinado que possuía profundo conhecimento da medicina moderna. Ele poderia até usar sua habilidade para ajudar a consertar o Rhino, caso Qin não pudesse fazê-lo por meios mundanos. No geral, Sun-Yi ficou feliz com sua decisão.
Com 4 membros da coorte já escolhidos, restavam apenas 2 vagas. Sabendo que ele teria que fortalecer a habilidade de seus soldados para atacar os inimigos à distância e lutar contra abominações voadoras, Sun-Yi passou muito tempo procurando por um especialista de longo alcance adequado. No final, sua atenção foi atraída para o dossiê de uma mulher chamada Samara. Samara desperta era alta, bonita e distante. Ela possuía um aspecto muito interessante, no entanto. Samara era capaz de infundir objetos materiais com a essência da alma, bem como converter a energia da alma em energia cinética ou calor. O que isso significava era que ela poderia transformar a essência da alma em explosivos carregados. Em certo sentido, a Akane de Samara era o oposto de Master Jet. Enquanto Soul Reaper era capaz de causar dano à alma com armas físicas, ela podia causar dano físico com a essência da alma. Ela também era muito inventiva nas aplicações de seu aspecto. Samara foi provavelmente o único Akane Sun-Yi conhecido que utilizou ativamente armas de fogo modernas. Ao infundir sua munição com essência carregada, ela efetivamente as tornou análogas às armas encantadas. Criaturas de pesadelo de classes mais altas, eram mais ou menos imunes a armamentos mundanos, mas suscetíveis a memórias e até mesmo ataques desarmados de despertos. Nas mãos de Samara, porém, qualquer arma se transformava em uma arma desperta. Que habilidade fascinante! Como um bônus adicional, ela também era uma engenheira e técnica de desperteste capaz. Como o APC que a coorte usaria estava cheio de tecnologia de feitiços avançada, isso seria útil. O último membro da coorte que Sun-Yi escolheu foi chamado Akane Luster. Olhando para o dossiê do homem, Sun-Yi não pôde deixar de estreitar os olhos. Que nome estranho. Ele balançou a cabeça e suspirou. Bem, talvez a mãe dele também tivesse uma alma poética. O jovem não era um lutador muito distinto, isso era comparativamente, é claro, já que todos os soldados de elite do governo eram combatentes sólidos. Seu talento e utilidade residem principalmente em seu aspecto único. Embora Sun-Yi não quisesse recrutar mais especialistas em serviços públicos, ele não pôde deixar de mudar sua postura depois de ler do que o jovem Luster era capaz. Esse cara era nada menos que um curador de almas. Ou uma bateria de essência, em termos mais grosseiros. Sua primeira habilidade permitiu que ele aumentasse a taxa de regeneração da essência da alma, tanto dele quanto de seus aliados. Sua segunda habilidade permitiu que ele transferisse sua essência para os outros. Sun-Yi nem precisou pensar para saber o quão vital tal aspecto seria nos próximos meses. Claro, ao escolher Luster, ele estaria sacrificando a oportunidade de recrutar outra potência de batalha. Mas a troca valeu a pena, em sua opinião. Em outras circunstâncias, Sun-Yi teria ficado relutante em tomar essa decisão, mas as habilidades de Luster sinergiam muito bem com as de Samara Desperta, sem mencionar que serviam como um multiplicador de força para todos os outros membros da coorte. Além disso, o jovem era, aparentemente, um piloto as. Com ele no controle do Rhino, Sun-Yi não precisava se preocupar com a possibilidade de o APC cair de um penhasco ou ficar preso na lama. Ou ser transformado em uma panqueca de liga por um titã aleatório que passou por ali. Então, a escolha foi clara. Luster Desperto seria o último membro de sua coorte. Sun-Yi moveu-se ligeiramente e olhou para os 6 dossiês uma última vez. Kim, Beli, Don, Kentin, Samara, Luster. Essas 6 pessoas seriam seus soldados. Demorou um pouco, depois soltou um pequeno suspiro e marcou os dossiês com seu código de identificação pessoal. Logo, a burocracia do primeiro exército de evacuação aprovaria o pedido de recrutamento. E então, ele finalmente enfrentaria seus novos subordinados cara a cara. Capítulo 823 6 Despertos Luster Desperto estava com um humor estranho. Por um lado, sua vida e carreira estavam indo melhor do que nunca. Ele não apenas conseguiu se tornar um membro das Forças Especiais, mas também teve a chance de participar da operação mais emocionante das últimas décadas. Seu status, posição de cidadania e até salário eram agora mais altos do que ele jamais esperara. Era difícil imaginar que um cara como ele conseguisse escalar tão longe sem ser um legado ou mesmo possuir um aspecto de combate. Certamente era melhor do que trabalhar em uma instalação chata de pesquisa de tecnologia mágica, que ele havia considerado antes de ingressar no exército do governo. Além disso, ele estava cercado por toneladas de garotas bonitas todos os dias. Havia milhares deles na fortaleza portuária e ainda mais no acampamento maior além. Com seu uniforme arrojado,
Reputação de uma elite valente é personalidade irresistível. Muitos deles deram atenção especial a Luster. No geral, as coisas foram ótimas. Ponto. Por outro lado, o mundo parecia estar desmoronando. A emocionante operação pela qual ele estava tão entusiasmado poderia muito bem se tornar a última. Que chatice. Sentado em um painel quebrado de um prédio pré-fabricado descartado, Luster observou a atividade do enxame no acampamento, abaixo e tomou um gole de café. Isso era outra coisa. Uma vez que eles embarcassem para o quadrante sul, luxos como café provavelmente se tornariam escassos. Ele teria que voltar aos substitutos sintéticos, ou pior ainda, beber algo tão nojento quanto o chá. O horror. Luster fez uma careta, então olhou para a jovem de aparência simples sentada ao lado dele. O que você acha, Kim-mi? Vamos receber nossas designações hoje? O Akane de Kim hesitou um pouco, então disse em um tom estranho, eu não sei. Luster balançou a cabeça. Kim-mi era a pessoa mais estranha que ele já conhecera. Essa garota tímida era a única desperta que ele conhecia. Que de alguma forma conseguia não parecer gostosa. No que lhe dizia a respeito, era uma realização bizarra. Cada desperto era quente. Isso era apenas conhecimento comum. Todos, exceto Kim-mi. Ela sozinha destruiu toda a visão de mundo de Luster. Ele simplesmente não sabia o que fazer com esse fato. Bailey, que estava empoleirada no mesmo painel pré-fabricado, olhou para eles e deu um sorriso. Acho que sim. Luster sentiu uma onda de entusiasmo. Ah, você sabe de uma coisa? O temerário loiro se inclinou para a frente e disse em voz baixa, eu ouvi do meu amigo na logística que Soul Reaper finalizou a estrutura de comando de sua unidade ontem. Isso significa que eles vão começar a recrutar hoje. Depois disso, as outras unidades de elite estarão livres para escolher o resto de nós. Isso aí. Luster sorriu, permaneceu em silêncio por um tempo e então suspirou melancolicamente. Eu sei que as chances são pequenas, mas não. Seria ótimo ser escolhido pela unidade do Soul Reaper. Imagine só. Jato acendido, ela é Teubá. Antes que ele tivesse a chance de terminar sua frase, seus comunicadores receberam de repente uma notificação. A parte estranha disso é que todos os três acenderam simultaneamente. Kim-mi foi a primeira a ler a mensagem. Seus olhos se arregalaram. Vendo a reação dela, Luster sentiu seu coração afundar. Kim-mi? O que foi? Ela demorou um pouco e então mostrou a ele a tela. Primeira companhia irregular. Fomos designados para a unidade do Soul Reaper. Na verdade ela. Luster, Kim-mi e Bailey deixaram seu ponto de observação e se dirigiram para o centro de treinamento onde haviam recebido ordens de se reunir até o final da hora. Eles eram um trio estranho. Claro, cada um era considerado uma elite, mas em circunstâncias normais, um especialista em combate como Bailey não teria feito companhia a dois operadores de suporte mais jovens. A menos que fossem membros de sua coorte, é claro, o que nem Luster nem Kim-mi eram. A campanha da Antártida, no entanto, mudou muitas coisas. Enquanto os movimentos de tropas no mundo desperto aconteciam em grande escala, algo semelhante, mas menos perceptível, estava acontecendo no Dream Realm. Os despertos designados para o primeiro exército de evacuação estavam se mudando rapidamente para cidadelas maiores e mais bem protegidas, de modo que um ataque repentino de criaturas do pesadelo não pudesse interromper sua implantação na Antártica. Alguns estavam indo para as cidadelas do governo, enquanto outros estavam indo para fortalezas inexpugnáveis do legado como Bastion ou Ravenheart. Por todo o Reino dos Sonhos, milhares de despertos estavam participando desse êxodo silencioso. Luster, Kim-mi e Bailey acabaram de residir na mesma área geral do Dream Realm. Os despertos que serviam ao governo se uniram para enfrentar o deserto e chegar a Bastion, formando uma grande caravana que só crescia conforme passava por várias cidadelas. Eventualmente, algumas centenas de despertos viajaram juntos enquanto seus corpos físicos estavam sendo realocados para vários portos, trancados dentro das cápsulas de dormir. Foi uma coisa estranha. Luster havia adormecido em um lugar, mas acordou milhares de quilômetros ao sul dele. De qualquer forma, no mês que levou para chegar a Bastion a pé, ele e os outros dois especialistas de elite que viajavam com a caravana ficaram um tanto próximos. Eles não eram realmente amigos, mas pelo menos se conheciam.
Isso não poderia ser dito sobre os outros 3 despertos que eles encontraram depois de chegar ao edifício pré-fabricado reforçado. O rosto de Luster ficou um pouco sombrio quando ele percebeu que 2 deles eram caras. O terceiro, porém. Uau! A ruiva alta linda, era uma verdadeira bomba. Claro, ela parecia inacessível e mais velha do que ele por uma boa década. Mas isso só aumentava seu charme. Billy bateu levemente no ombro do jovem. Tire sua cabeça da sarjeta, idiota. Luster piscou algumas vezes, então olhou para o espadachim com um sorriso tímido. Oh, desculpe. Kim me olhou para os dois com confusão e disse calmamente, Eu acho que conheço. Essa é a Samara Desperta. Quando eu treinei para receber o certificado de técnico, ela nos ensinou a aula de introdução à tecnologia mágica. Ela se contorceu um pouco, então se aproximou da mulher alta e forçou um pequeno sorriso. Instrutora Samara. Que bom ver você de novo. A beleza indiferente olhou para a jovem mansa e assentiu. Você pode me chamar de São. Somos colegas, agora. Kim me congelou por um momento. Sim, vou, instrutora Samara. Quero dizer. Instrutora São. Ela corou um pouco, e então gesticulou para seus 2 companheiros. Estas são Bela Desperta e Lustro Desperto. Viajamos juntos para Bastion. Samara olhou para os 2 homens e disse em tom sem emoção, estes são Quentin Desperto e Don Desperto. Acabamos de nos conhecer. As 6 elites se estudaram por algum tempo. Eventualmente, Billy coçou a nuca e perguntou, alguém sabe quem é o nosso comandante? Capítulo 824 Mestre Misterioso. Ninguém tinha certeza de quem era exatamente o ascendido encarregado de sua nova coorte. No entanto, depois de se conhecerem brevemente, os 6 despertos não puderam deixar de se perguntar. Quentin, o belo guerreiro com comportamento galante, parecia pensativo. Mestre Sunless. Acho que nunca ouvi falar dele. Não há nenhum ascendente com esse nome entre aqueles que estiveram com o governo por muito tempo, disso tenho certeza. Ele demorou um pouco e acrescentou com certa relutância, eu ouvi alguns rumores, no entanto. Luster olhou para ele com um sorriso animado. Vamos, então, não nos deixe na mão. Quentin suspirou, claramente desconfortável por estar participando de algo que poderia ser uma fofoca. Eventualmente, no entanto, sua curiosidade venceu o decoro. Bem, não é muito. Acabei de ouvir que Master Jet adiou deliberadamente a formação da primeira companhia irregular para dar a este senhor tempo suficiente para chegar. E que ela o recrutou pessoalmente. Luster piscou algumas vezes. Se Soul Reaper tinha saído de seu caminho para garantir que o cara se juntasse à sua unidade, então ele tinha que ser uma fera. Bella confirmou sua suspeita. Na verdade, ouvi dizer que Ascendente Sunless é um monstro real. Um demônio de um lutador com uma veia selvagem e sedenta de sangue. Aparentemente, ele matou 400 abominações despertas. Como um adormecido. Alguns até dizem que ele caçou um antigo demônio caído antes do despertar. Um estranho silêncio se instalou no ginásio de treinamento. Luster zombou. Sim, certo. Isso é impossível. Samara, que havia permanecido em silêncio antes disso, de repente falou. Minhas informações são diferentes. Pelo que me disseram, ele é um distinto explorador e pesquisador acadêmico. Seus trabalhos publicados devem estar disponíveis no banco de dados do governo. São relatórios de exploração muito extensos sobre regiões perigosas do Dream Realm e as criaturas do pesadelo que os povoam. Isso sou mais crível. Os exploradores do Dream Realm podem não ter sido os lutadores mais renomados, mas eles tinham que ser capazes de sobreviver à sua extensão selvagem. Faria sentido se Soul Reaper quisesse recrutar um acadêmico experiente, já que os outros capitães da primeira companhia irregular já cobriam as proezas de combate em espadas. Vandal, Mustang, Queen, Knight e Pride eram lendas entre os soldados do governo. Seu renome apenas empalideceu em comparação com o temido ceifador de almas. Kim de repente se moveu e disse com uma voz vacilante, eu ouvi dizer que ele é totalmente louco. Alguns dizem que ele realmente vem da Costa Esquecida, onde ele viveu completamente sozinho na cidade das Trevas por um longo tempo. Eles até dizem que o clã Shanji Staroftin Imortal Flame uma vez disse que ele era a única pessoa com quem tinha medo de lutar. Quer dizer, é ridículo, claro. Sua voz gradualmente ficou mais baixa e depois sumiu. Após uma pausa curta e um tanto constrangedora,
O homem gigante, Dorn, falou em tom firme, tudo isso são apenas rumores. Eu só sei que Ascendente Sunless é relativamente jovem. No entanto, não precisamos adivinhar. Há muito que podemos assumir apenas de quem ele escolheu como membros de sua coorte. Luster esticou o pescoço e olhou para o homem forte e intimidador. Sim. Como o quê? Dorn encolheu os ombros. Bem, para começar, nossa composição é bastante reveladora. Temos 2 lutadores ofensivos, uma curandeiro, um especialista de longo alcance, e 2 especialistas de suporte. A coorte parece ser completa, mas carece de meios para cumprir várias funções importantes. Nós não temos um olheiro confiável em nossa defesa e comparativamente abaixo da média. Ele parou por um momento e então acrescentou, isso sugere que Ascendente Sunless é um especialista em utilidade com uma habilidade de reconhecimento. Alternativamente, ele pode ser um lutador orientado para a defesa ou simplesmente um crente em uma doutrina militar centrada na ofensiva. Ele também pode possuir um poderoso eco que pode servir como uma defesa baluarte. Dorn pensou um pouco. O que é especialmente interessante para mim é que ele escolheu deliberadamente desperto com resiliência mental maior do que o normal. Ele também negligenciou a eficiência de combate direto, em favor de aspectos que possuem longevidade suficiente. A presença de desperto brilho apenas confirma o fato de que nosso comandante coloca muito valor em sustentabilidade. Tudo isso me diz que ele tem uma visão muito madura em combate que está em contradição direta com sua tenra idade. Luster acompanhou, surpreso por não ter chegado a essas conclusões. O grandalhão é muito esperto. Ellie limpou a garganta e disse, bem, ele é um mestre. Todo mundo diz que o segundo pesadelo é o divisor de águas. Quem sabe que tipo de merda ele experimentou lá. Coisas assim podem fazer uma pessoa amadurecer muito rápido. Bendito. Luster assentiu, satisfeito por receber alguns elogios, mas então quase pulou. Espera. Quem disse isso? Em algum momento, uma 7ª pessoa apareceu de alguma forma no ginásio sem ser notada por nenhum deles. Ele era de pequena estatura, com pele de marfim impecável, cabelo preto e olhos escuros insondáveis. O cara era extremamente jovem e parecia uma boneca de porcelana. Na verdade, ele era meio fofo. De um jeito estranho e perturbador. Luster franziu a testa. Quem é aquele baixinho? Então, percebendo quem estava à sua frente, ele congelou. Ah, recém-chegada sorriu. Bom dia, desperto. Eu sou o Mestre Sunless. Você pode me chamar de Capitão Sunless, ou simplesmente Capitão. De hoje em diante, serei seu comandante. Ele permaneceu em silêncio por alguns momentos. Então, seu sorriso agradável lentamente se tornou estranhamente ameaçador. O Capitão Sunless olhou diretamente para os 6 e acrescentou, sim, eu matei 400 abominações, despertas e cacei um demônio caído como um adormecido. Sim, sou um distinto explorador e pesquisador cujos trabalhos publicados são bem conhecidos nos círculos acadêmicos. E sim, eu realmente venho da Costa Esquecida, onde vivi na cidade sombria completamente sozinha e fiquei um pouco louca. O sorriso assustador cresceu um pouco mais. Mas tudo isso é passado. Estou totalmente são agora, não estou nem um pouco perturbado. Você realmente não tem nada com que se preocupar. Capítulo 825. Sob pressão. As próximas 2 semanas passaram em um borrão. Sun Ni tinha tanto para fazer que não havia tempo para se concentrar em nada por muito tempo. O acampamento do primeiro exército de evacuação ao redor dele estava em um estado semelhante, tornando-se cada vez mais agitado e ocupado à medida que a data da partida do comboio naval se aproximava. Felizmente, ele estava mais do que familiarizado em ter que agir rápido enquanto suportava uma pressão imensa. A primeira coisa que Sun Ni fez depois de se apresentar aos membros de seu grupo foi reiterar brevemente os principais objetivos da próxima campanha, bem como compartilhar várias informações sobre as dificuldades que provavelmente teriam de suportar e o papel pretendido do primeiro companhia irregular que seus soldados não conheciam antes. Depois que Sun Ni terminou seu briefing, o clima no ginásio vazio ficou um tanto sombrio. Não querendo deixar os 6 despertos em sua apreensão, ele imediatamente passou para o próximo estágio de conhecer seus subordinados. Convocando a visão cruel, Sun Ni sorriu agradavelmente e pediu que eles o atacassem, um de cada vez. Ele queria matar 2 coelhos com uma cajadada, duelando com cada um dos membros da coorte logo de cara. Em primeiro lugar,
Sun-Ni sabia que precisava conquistar o respeito deles. Não importa o que Mestre Jet tenha dito, esses soldados experientes não confiariam nele facilmente. Ele era jovem, pequeno e um completo estranho. Embora forjar um vínculo real levasse mais tempo e esforço, uma simples demonstração de força era um bom começo. Em segundo lugar, ele precisava entender melhor seus poderes e técnicas. Um duelo simples era a melhor maneira de fazer isso. Sun-Ni tinha uma vantagem adicional a esse respeito, já que seu domínio da dança das sombras permitia que ele aprendesse muito mais rápido e visse muito mais profundamente do que quase qualquer outra pessoa. Nos 30 minutos seguintes, mais ou menos, ele demoliu impiedosamente cada um de seus subordinados sem sequer suar. Embora todos eles fossem muito bons no que faziam, seu poder e habilidade eram simplesmente dominadores demais. Os únicos que deram um pouco de problema a Sun-Ni foram Dorn e Samara. O aspecto do primeiro era muito insidioso quando usado com previsão suficiente. Enquanto Sun-Ni era forte o suficiente para se livrar da força do aspecto do grande homem, até ele teve que improvisar quando submetido a ele exatamente no pior e mais inconveniente momento. Samara apresentou um desafio diferente. Embora seu método preferido de combate se concentrasse em infundir balas com essência de alma carregada, ela era perfeitamente capaz de simplesmente transformar sua essência em projéteis sem um meio tangível. Mesmo que esses dardos da alma não fossem tão rápidos ou de longo alcance, lutar contra ela significava ser submetido a uma barragem constante de energia explosiva. Foi uma coisa boa que o ginásio foi construído com o desperto em mente. Caso contrário, toda a estrutura pode ter desabado. De qualquer forma, nenhum deles conseguiu realmente desacelerar Sun-Ni. Claro, ele teve o cuidado de exercer força suficiente para derrotar os membros da coorte de forma decisiva, mas não feri-los. Depois que os 6 duelos terminaram, ele teve uma compreensão muito melhor do que seus subordinados eram capazes. Sun-Ni não apenas foi capaz de compreender os princípios básicos de suas técnicas de batalha, como também ficou muito satisfeito em adicionar 6 estilos, refinados e diferenciados à sua biblioteca mental. Saber o que esperar dos 6 despertos não apenas permitiu que ele formasse uma visão provisória de como a coorte se comportaria na batalha e como comandá-la para alcançar o melhor resultado, mas também o ajudou a criar um plano de treinamento otimizado que transformaria eles em uma aparência de uma força de combate coesa em um curto espaço de tempo. Infelizmente, 4 semanas não foi tempo suficiente para transformar 7 estranhos em uma unidade de batalha verdadeiramente coordenada. O insight que ele recebeu devido à dança das sombras ajudou a acelerar substancialmente o processo, mas o progresso ainda era insuficiente. Com sorte, eles atingiriam pelo menos o limiar mínimo de entendimento mútuo quando o comboio naval chegasse à Antártica. Depois de bolar o plano, Sun-Ni não demorou a colocá-lo em prática. Para sua diversão, o centro de treinamento designado para a coorte incluía 7 pods Dranscap. Estes eram diferentes do que ele tinha em casa, no entanto. Em vez de estar ligado à seleção pública de arenas, foi integrado a uma rede fechada operada pelo governo. Também foi centrado em batalhas com criaturas de pesadelo, simuladas, em oposição a duelos pessoais. Sun-Ni foi até capaz de ajustar os cenários de batalha para atender a seus objetivos e preferências pessoais, até certo ponto. A princípio, ele ficou muito entusiasmado com esse novo método de treinamento, mas depois ficou um pouco desapontado com ele. Dranscap era simplesmente incapaz de simular a verdadeira loucura e pavor das criaturas do pesadelo. Os monstros ilusórios contra os quais eles lutaram eram fortes e ameaçadores, mas careciam da centelha da vida e da inteligência perversa que tornavam o negócio real tão mortal. As ilusões eram simplesmente incapazes de pressionar o grupo suficiente. Então, Sun-Ni encontrou outra coisa para realmente pressionar seu pessoal. Ele mesmo. Após os primeiros dias, ele alocou um tempo significativo para batalhas onde todos os 6 tinham que conter um único alvo, seu capitão. Enquanto Sun-Ni parecia muito menos assustador do que uma criatura do pesadelo, seus subordinados aprenderam rapidamente que ele era infinitamente mais terrível. Depois de um confronto especialmente intenso, os 6 despertos rastejaram para fora das cápsulas do Dranscap e se afastaram para comer alguma coisa e descansar um pouco. Logo, vários deles se reuniram na cozinha dos funcionários anexa ao ginásio. Luster estava esfregando o ombro que machucou em uma das sessões de treinamento do mundo real enquanto gemia. Diabo! Ele é um demônio. Sun-Ni,
que estava sentado confortavelmente em sua luxuosa cadeira memory do outro lado do prédio, estudando um mapa topográfico da Antártica, ergueu os olhos da tela de seu comunicador e sorriu. Aquele cara está mais perto da verdade do que ele pensa. Enquanto isso, de volta à cozinha, Samara olhou para Luster com desaprovação e balançou a cabeça. Inesperadamente, Kim decidiu apoiar o jovem. Na verdade, nosso capitão, L. Ele pode realmente não ser um humano. Eu acho. A beleza distante olhou para ela com confusão. Exposto a tanta atenção, Kim se mexeu, desconfortavelmente. Isso. Todos os humanos compartilham fraquezas comuns. Têmpora, parte interna da coxa onde a artéria está perto da pele. E assim por diante. Mas o capitão Sunless, ele não. É como se seu crânio fosse indestrutível, e ele não sangrasse. Os olhos de Luster se arregalaram. Vejam. Estou lhes dizendo, pessoal, ele é uma criatura do pesadelo disfarçada. Todos morreremos antes mesmo de chegar à Antártida. Samara olhou para ele por alguns instantes e depois disse com indiferença, você sabe que ele provavelmente está ouvindo, certo? Luster se encolheu e quase caiu da cadeira. Do outro lado do prédio, Sunni pôs a mão na boca para abafar uma risada perversa.